Fala pessoal, Gabriel aqui e hoje eu vim com uma pergunta das que mais aparecem, né? Que é qual é o melhor torrador? Então, antes de tudo, isso é uma pergunta muito genérica que vai dar margem a várias interpretações, né? A forma que a gente tem que ver essa pergunta é qual é o melhor sistema de torrador, né? E separar de qual é a melhor marca. São coisas distintas ali. Antes de tudo, eu já vou começar falando, para a galera que gosta só de resposta rápida, é que não faz diferença. Você pode fazer torras excelentes, independente do sistema de torre, independente da marca do torrador. Vou justificar um pouco mais para frente, vou falar algumas vantagens e desvantagens que a gente pode encontrar aqui. Isso não sou eu que estou falando, você encontra em artigos, por exemplo, o Baggistons 2008, que o nome em inglês, né, traduzindo, fica Estudo da Formação de Aroma sob diferentes condições de tempo e temperatura. O artigo diz, em certo trecho, né, não era o objetivo, mas em algum momento é citado que quando o tambor e leito fluido operam nas mesmas condições de tempo e temperatura, a cinética de formação dos aromas é similar. E também vocês podem encontrar um artigo mais de revista agora, né, daquela Roche Magazine, do Rob Roche com a Annie Cooper, em que eles pegam três torradores diferentes, levam para mais de 100 pessoas da área do café provarem as torras feitas por esses torradores e, no geral, né, resumindo muita coisa ali, é um artigo bem legal, eles mostram que não faz diferença. Mas, como já dito, isso já é provado em artigos científicos também. Então, agora respondendo a pergunta para quem gosta de um pouco mais de aprofundamento, vamos separar sistema de torrador e marcas. Então vamos começar pelo sistema do torrador. A gente vai ter calor direto e calor indireto. Assim eu gosto de separar. Que calor direto seria aquele tambor clássico em que a fonte de calor fica muito próxima, olha que importante, do tambor. Porque não basta você só colocar um anteparo entre o queimador e o tambor, né? Vai continuar tendo a mesma dinâmica de uma chama direta, né? Só porque você botou uma plaquinha ali que agora é uma chama indireta, né? Não é a ideia do calor indireto. E você teria o calor indireto, né? Que pode ser também de tambor, só que geralmente um bom calor indireto por tambor é uma câmara de combustão separada, então uma câmara que gera calor e entra o ar quente no torrador, ou clássico leito fluido, ou também posso estar esquecendo aí de algum sistema que mescla um pouquinho dos dois ali, né? Mas basicamente você teria o fluido esquentando o café, um vai estar girando, o outro, o próprio fluido faz o movimento da torra. A grande diferença desses sistemas é que a chama indireta, ela possibilita, então observe, quer dizer que possibilita, não quer dizer que você tem que fazer torras mais rápidas. Porque como você consegue distribuir melhor o contato do calor com o grão, e não só num ponto muito específico, então concentrar muito calor em um ponto, você consegue acelerar principalmente o início dessa torra. Então olha que importante, a gente está falando de momentos muito específicos. Então o torrador de tambor, se você acelera muito no início, você pode chamuscar o café, porque ele vai concentrar muito calor no metal. Então você corre mais risco disso acontecer com a chama indireta, né, com calor direto, desculpa, do que com aplicando calor de forma indireta, que ele fica melhor distribuído no seu café. Então, assim, o indireto, ele permite você acelerar o início da torra, mas não quer dizer que você tenha que fazer. E já falei isso em outros materiais, né, então busquem lá a dica de ouro da torra e por aí vai. O que interessa é a partir de certo ponto da torre. Então a gente está falando em acelerar início. E aí é aquilo, se você não concorda, assiste esses vídeos que é uma outra discussão. Então basicamente, os torradores, eles vão torrar de forma igual. A diferença é que o leito fluido ele vai te possibilitar acelerar uma torra. Lembrando, geralmente a gente conhece torra acelerada de leito fluido em quantidade pequena. O Ikawa, torrador de amostra, por exemplo, porque você consegue ter energia suficiente para passar por fluido, né? Pelo fluxo de ar para o café. Então, é um grande dilema ali de quanto maior a quantidade de café, mais lenta essa primeira fase, o início da torra ali vai acontecer.
Então, é aquilo, né? Respeite o seu torrador, vou falar isso mais para frente. Com isso, a chama indireta, ela possibilita as torras mais rápidas por causa do início da torra. Porque o que acontece? Quando você chega lá para o final da torra, que é a parte mais importante, você já geralmente vai estar trabalhando com um ROR bem menor do que o início, de um início acelerado, por exemplo. Então, isso faz com que você não tenha necessidade de colocar tanto calor no final da sua torra. Então, naturalmente, a chama direta, que poderia chamuscar, você vai estar desacelerando. Se você acelerar muito a sua torra no final, seja com a chama direta ou com a chama indireta, não vai ficar um resultado legal. A gente sabe que o café ele precisa de um tempo de torra ali, né, daquela fase final. Então, a chama direta e a indireta, elas têm calor suficiente, sem chamuscar, para fazer essa torra de uma forma boa. Então, por isso que quando você faz esse ganho de temperatura ao longo do tempo, nessa fase final, independente do sistema, o resultado vai ser igual, porque o que interessa para o café quimicamente é o quanto de temperatura ele está ganhando ao longo do tempo, quanto tempo ele está ficando em cada faixa de reação química. Isso vai depender do seu sistema, depende do ganho de calor do café. Uma coisa que é importante falar desses sistemas é que muita gente pensa na chama indireta já como uma solução. Já mostrei que independe, né? Ela pode ter benefícios ali em acelerar o início da torra, se você tiver potência para isso, né? Se o seu torrador tiver capacidade disso, senão o de chama direta vai ser mais rápido que um de chama indireta. Mas tem uma grande questão, né, que costuma ser a parte ruim do chama indireta, que é a perda de energia. Porque, querendo ou não, um tambor, uma peça metálica bem pesada, ela acumula calor. E se esse calor está entrando ali, passando para o tambor, esse tambor passa para o café, ele segura um pouco e ainda assim a maior parte da energia é perdida. Se você entra com um fluido quente, ainda vai ter uma perda ainda maior. Então, o que seria interessante nesses casos seria a recirculação. Então, é o que a Loren faz, por exemplo, que ela pega o calor que está saindo, faz uma queima lá dos gases de saída, retorna. Então, assim, é complexo porque você tem que ter um sistema de controle dessa entrada do ar quente, com um pouco de ar frio e por aí vai. Lembrando que tem a queima, tem a combustão, precisa de oxigênio, então como que eles fazem isso é realmente o mérito deles lá. Mas a maioria dos torradores não fazem, simplesmente gastam mais. Porque, como eu falei, a gente vê muito isso em torrador de amostra. Está torrando 50, 100, 200 gramas. Não é uma quantidade tão significativa que vai destruir a sua conta de luz, mas pode ter certeza que a maior parte da energia que você está gastando ali vai embora, vai para o ambiente. Outra questão aí dos sistemas de torrador, seria a fonte de calor. Por isso que eu falo calor indireto ou indireto, porque pode ser chama, pode ser uma resistência, pode ser uma chama a gás, né? Pode ser uma chama de carvão. Então tem um pouquinho de diferença. O gás a gente conhece muito bem, né? Ele é bem comum no mercado hoje. Ele é muito ágil, você sobe o gás e desce o gás girando um botãozinho ali simples, né, que a gente tem em qualquer fogão doméstico. Então a gente tem controle de válvula muito rápido. Já o elétrico, a gente tem o problema da inércia térmica, né? Então, elétrico está ganhando muito espaço, principalmente na Europa. Daqui a pouco a gente não vai ver mais carro movido a combustível fóssil na Europa, né? Eles estão lutando muito para isso. Eles têm muito medo de incêndio, então eles têm essa relação diferenciada com queimadores a gás, né? Coisas que saem fogo em relação a elétrico. Só que é isso, o elétrico tem esse problema do tempo de resposta. Você não consegue ganhar ou tirar o calor muito rápido, que nem você faz no gás. Só que estamos desenvolvendo equipamento, né? Então hoje a gente já fala em elétrico por indução, que nem aqueles fogões de indução que são muito mais rápidos do que o fogão elétrico convencional. Ele também vai ter um ganho energético muito melhor. Ele vai aproveitar uma eficiência energética, né? Na verdade, ele vai ter muito melhor do que uma resistência. Então, são coisas que a gente pode se preocupar dentro do sistema do torrador. Se ele é elétrico, qual é a forma de ganho de energia que ele tem, né? De ganho de calor, nesse caso. E também tem a questão do carvão. E eu falo assim, muitas vezes, igual eu falei na Europa, pode ser que você nem tenha a opção de usar um torrador a gás. Ou alguns lugares do Rio de Janeiro, por exemplo,
É muito difícil você conseguir colocar gás dentro de um shopping. Então você vai precisar de um elétrico. Uma pessoa lá no meio de algum lugar mais isolado, talvez ela não tenha acesso tão fácil a gás e tenha carvão e tenha a elementos que ele possa queimar para gerar calor. Então isso a gente pensa como necessidade. É uma forma de pensar, não é só luxo, né? Tem gente que vai poder escolher qualquer sistema, mas tem gente que vai estar limitada. E o carvão também, uma queima ali que não seja gás, não limita a ter uma torra boa. É claro que é mais difícil controlar. Como é que você controla a subida e descida da chama, né? A entrada de calor, nesse caso. E só pegando aqui um mito que a galera fala, vai usar lenha para torrar café, vai pegar gosto. Não necessariamente. Se não tiver contato dos gases da queima da lenha com o que está dentro do tambor, você não vai ter gosto. Você vai poder fazer uma torra muito boa, igual qualquer outro torrador. A grande questão é a dificuldade no controle desse calor. É claro que é muito mais difícil do que sistemas mais modernos, com gás ou até o elétrico, que apesar de ter uma diferença ali, um atraso, né, de resposta, é muito preciso. E aí, apesar disso tudo, falando do sistema, chama direta, indireta, vai ter gente que vai falar, eu juro que no chama indireta sai mais frutado, que no elétrico sai de tal forma, eu sinto saborzinho de carvão quando eu torro com lenha. Assistam o vídeo que eu tenho aqui, que é As Mentiras que o Thermopar te conta. Esse é um dos vídeos mais importantes, eu acho, da torra atualmente, porque os sistemas estão mudando. Eu vou falar em breve na marca, né, o que vai ser o diferencial ali do Thermopar. Mas assista esse vídeo para vocês entenderem que a gente cria mitos porque a gente não sabe como funciona o nosso sistema. E o Thermopar é um grande problema para o nosso sistema. Ele é o melhor que nós temos, eu falo exatamente isso no vídeo, mas a gente tem que saber as limitações dele. Então existem pesquisas científicas que já são publicadas que usam o Thermopar como uma referência absoluta. Isso é um erro, tá? Então evitem materiais que só se baseiam no Thermopar sem senso crítico nenhum de que ele pode estar diferente. E justamente essa é a resposta, que esses sistemas eles podem dar igual, então algum teste que você fez pode estar estranho. Então vai lá no vídeo de Thermopar, você vai conseguir encaixar um monte de coisa que tinha na sua vida ali, caso você tenha passado por isso. Vai fazer muito mais sentido depois de juntar aquele vídeo com essas informações que eu falei agora. Agora então a gente vai partir para marcas. Qual seria então a melhor marca de torrador? Eu vou pontuar algumas características que a gente tem que ficar de olho e vou falar de cada uma delas. Então, vou falar de componentes, acabamento, conforto térmico, estabilidade térmica, durabilidade, pós-venda, né, custo de manutenção, instalação, montagem, limpeza e diferenciais. Então, primeiro, componentes. O que a gente vai ter ali nos torradores, né? Motores, Thermopar, vamos ter também controle de chama, né, válvulas, né, que seriam ali. Então, são os componentes que fazem parte de um torrador. Primeiro, motor. Você quer um motor durável? Isso é muito importante. Será que esse torrador que eu estou comprando, com esse preço bom, ele vai durar muito tempo? Será que eu vou ter que trocar esse motor? Então, aquela velha história, né? Às vezes o barato sai caro. Então, os componentes elétricos, eles são de alguma marca conhecida? Ou eles são aqueles componentes que vêm junto com a raquete lá de matar mosquito, que assim que você liga, vai usar 1, 2, 3 vezes, vai ter que fazer uma troca e você vai acabar fazendo isso constantemente. Thermopar, que eu falei de novo, assista aquele vídeo, As Mentiras que Thermopar te conta, é o melhor que nós temos. Geralmente, cara, Thermopar é a peça mais importante do torrador. Aí, tudo que a gente fala de teoria é baseado no Thermopar. Então, hoje, as máquinas usam praticamente o mesmo Thermopar. Então, assim, nesse sentido, que seria a peça mais importante, máquina super cara, máquina super barata do mercado, usa o mesmo Thermopar. E aí aquela questão, como que eu tenho esses dados do Thermopar? É um coelzinho, é um visorzinho simples ali, ou eu passo para o meu computador, eu consigo ter controle. Então tudo isso faz parte da sua decisão. Qual o nível de precisão que você quer ter? Um nível que eu vou usar um software, então esse Thermopar ele vai passar para um sistema, isso é importante a gente ver. Controle de chama, controle de resistência, ele costuma ter precisão, são detalhezinhos que vão aliviar o seu dia a dia, é aquilo. Às vezes eu tenho um sistema que tem pouco controle de chama, mas é o que eu preciso. Eu não vou poder variar tanto minha torra, mas já me atende. Ou não, eu quero mudar milimetricamente a minha chama.
Então, tudo isso tem que ser avaliado quando você vai comprar um torrador. Eu estou falando de termopar, só que uma coisa que é muito importante, alguns torradores no mercado já estão usando infravermelho. Então ainda está em fase inicial, então ainda você não vê falando elogios, né? Mas teoricamente, lembra que é aquilo, né? Na prática, alguns defeitos vão surgindo ao longo dos anos, alguns problemas, né, de usabilidade, mas teoricamente o infravermelho, ele, se der tudo certo, ele resolve muito problema do termopar. Então aquele vídeo de as mentiras que termopar te conta, ele some. Não vai fazer tanta diferença mais, a gente vai ter torras muito mais precisas, a gente vai conseguir, de fato, pegar a torra do vizinho e copiar em outro torrador, só que a gente ainda está caminhando para isso. Então já fiquem atentos também nessa possibilidade, às vezes oferecem isso como um extra no torrador, no equipamento, já fica atento que pode ser interessante, mas encarece bastante, né? Infravermelho não é barato, a instalação dele também não é fácil, então eleva bastante o custo, é por isso que demora para evoluir um pouquinho essa questão. O segundo ponto é acabamento. Então, não só a beleza, né, a estética dos torradores, isso faz diferença, a gente sabe. Hoje em dia, quem tem cafeteria, ter um torrador bonito lá chama muita atenção. Mas também pequenos elementos que podem te dar dor de cabeça, desde você rasgar uma roupa passando numa quina do torrador, ou você queimar seu braço porque o acabamento ele não pensou no isolamento térmico para alguma parte do torrador que você tem bastante contato. Tem torrador que acaba agarrando o grão no final da torra e esse grão ele vai sair numa outra torra, um grão queimado, porque o acabamento interno de solda das pás que tem às vezes não é bem feito. Então isso é uma coisa que acaba fazendo agarrar grão. Ou pode ter fendas ao longo, desde a entrada, da moega de entrada do torrador, que cai um grãozinho ou outro, isso é ruim, a gente não quer uma contaminação de grãos, porque esse grão que agarra, uma hora ele vai cair. Então ele pode cair um grão de uma torra em outra torra, a gente não quer isso. Mas o que de acabamento que a gente pode falar? Esses pequenos detalhes ali de encaixar uma pecinha ali, um saca-prova com facilidade, ou você tem que fazer força, travar a portinha, às vezes a portinha é fácil de abrir, tem que fazer muita força, às vezes ela fica sambando, ou aquela portinha para a saída do café, acontece até acidente de ela fica tão frouxa que acaba abrindo, então tem gente que tem que amarrar. Então faz diferença acabamento também, não na qualidade da torra, mas no seu dia a dia de operação. A sua torra vai sair boa, mas vai sair um grão carvão. Então isso aí atrapalha não só a torra, mas vai ter que ficar catando aqueles cafés. Isso é importante também vocês relevarem quando vocês forem ver um torrador. Conforto térmico, não sei se é porque eu moro no Rio, não, brincadeira, isso aí realmente me incomoda em qualquer ambiente, né? Mas isolamento térmico é uma parte muito importante, então eu já falo de conforto térmico e estabilidade térmica, né? Ao mesmo tempo, né, o conforto térmico, às vezes você está torrando, tem torrador que irradia muito mais calor, então você sente o calor no seu rosto, se for ficar horas torrando, você vai se queimar, né? Você está tendo irradiação térmica ali, incidência de raios, eu não sei qual que é o que vai bronzeando ali, né? Ultravioleta, alguma coisa assim. Fora o calor no ambiente, que aí sim, né? Você está no Rio torrando já 30 graus lá de fora, assim, que ligar o ar-condicionado muito forte, às vezes não dá vazão. Isso tem a ver também com a estabilidade térmica. É importante procurar um torrador que quando você vá fazer torras com a mesma carga, ele se mantenha estável. Isso já está ligado também à estabilidade térmica. Não necessariamente, se você tem um bom isolamento térmico, você vai ter uma estabilidade térmica boa, mas é importante pensar que se um não foi planejado na máquina, pode ser que o outro também não tenha sido, mas a estabilidade térmica, por exemplo, a forma que o ar entra no torrador, às vezes ele não entra tão bem aquecido, então qualquer mudança climática, qualquer mudança de temperatura no seu ambiente, vai tender a alterar um pouquinho a torra. Então é óbvio que é muito melhor a gente fazer uma torra repetindo sempre os mesmos eventos, né? Colocando sempre o mesmo valor de chama, na mesma temperatura, e isso vai bater ao mesmo tempo. É claro que a gente sabe que o nosso ambiente vai mudando, a umidade vai mudando, e a estrutura do torrador ela também contribui para isso. Seria local de entrada, enfim, tem diferentes questões aí que promovem a estabilidade térmica do torrador.
Então é importante perguntar para quem já torra se tem muita diferença torrar de um dia para o outro, se tem que mudar muito a chama, que não impede você de fazer uma torra boa, porém você vai ter que ter mais trabalho, mais atenção torrando nesse torrador. Então tudo que eu estou falando vai caminhar para não faz diferença na qualidade, mas te dá mais trabalho. Durabilidade, já tinha falado aquela questão do motor, né, questão das peças, dos componentes. Então assim, eu estou pagando o barato que vai sair caro depois, então pensem bastante nisso, analise os componentes do torrador. Todo torrador tem dezenas, se não centenas de componentes ali diferentes, que não vem só dessa marca que fabricou. Então pesquisa essas marcas internas de torrador, vê se é durável ou não, vê se é uma marca boa ou não. Pós-venda, custo de manutenção. Isso é muito importante, mesma coisa. Às vezes você compra um torrador barato, ou compra um torrador importado, quanto custa a manutenção de um torrador que vai vir lá de fora, que não tem peça no Brasil? O pós-venda é bom? Pós-venda da marca que você vai comprar, você liga para eles vão te atender? Porque pensa, né, você tem uma torrefação, você vive daquilo. Se tiver um problema no seu torrador, em quanto tempo eu consigo resolver? Você vai ficar com sua torrefação parada uma semana? Será que você não vai perder cliente por causa disso, né? Então é bem importante você conhecer o pós-vendas. Geralmente, para vender, todo mundo é excelente. Pós-vendas é muito importante ver essa relação. Contrato, tomem cuidado, né? Na hora de fazer o contrato, analisem bem o que promete pós-venda, o que promete a manutenção, para você não tomar um susto. Às vezes tem que trocar uma pecinha simples e gastar dezenas de milhares de reais. Então preste atenção nisso também, quando você for procurar uma marca de torrador. Instalação, montagem e limpeza também, mesma coisa, né? É fácil de instalar o torrador ou eu vou ter que pagar uma instalação? Quanto que é a instalação? Pagar tudo bem, né? Mas aquela questão, quanto? É fácil de montar? Consigo montar sozinho? Eu posso levar na mochila? Eu tenho que alugar um caminhão para levar o torrador? Vou ter que contratar uma grua para o torrador chegar até minha cafeteria, minha torrefação? Então isso tudo é importante relevar também. Existem torradores que são mais leves, mais fáceis de montar, então eles vão separados. Tem torrador que vai ter que ir um blocão inteiro. Então tem que pensar nessas questões também. E é óbvio que é mais secundário, né? Porque isso você vai fazer uma vez só, mas pode ser um empecilho, né, na hora de instalar. Limpeza, porque a gente tem que limpar torrador. Uma das maiores causas de incêndio de torrador é falta de limpeza. Então tem que ver se o sistema ele é prático de limpar, porque vocês vão ver também no vídeo as mentiras que o Thermopad conta, por isso que eu falo que é um vídeo super importante, o quão importante é a limpeza. Ele vai afetar o resultado da sua torra, a limpeza, e não é porque caiu a sujeira e deixou amargo, é porque muda a leitura do Thermopad. Assistam os vídeos lá. Então a limpeza a gente tem que fazer constantemente, a gente não pode deixar ficar incrustando sujeira no duto a ponto de mudar o meu fluxo de ar. Diferenciais do torrador. Então, assim, facilidade de operação. Ele tem uma tela, ou ele que seja um torrador mais analógico ali. Ele é fácil de mexer, ele é intuitivo, né? Seria essa pergunta, né? Ou você tem que se mexer demais para torrar, né? Aí já entra na ergonomia. Você tem que ir de um lado para outro para torrar, ou você consegue fazer tudo posicionado, com o pé paradinho ali, ou sentado, e consegue fazer sua torra sem se mexer tanto. São coisas também que no dia a dia, torrando 8, 10 horas por dia, a gente sabe, né? Quem torra passa por isso. Então, assim, o quão ergonômico ele é, o quão fácil de operar ele é. Eu consigo pegar alguém e colocar para me substituir e explicar fácil o que tem que apertar ali, ou é muito complexo? Ou tem gente que usa o torrador durante anos e nem sabe algumas funções da máquina ali que está aparecendo na tela. Então, isso é bem importante. Ou tela que se aperta o botão errado e acaba parando a torra ali no meio do caminho, né? Por exemplo, eu tenho 2 metros de altura, o que funciona para mim, coisa simples de colocar o café numa moega, pode ser que não funcione para uma pessoa menor. E aí, vou ter que colocar uma escadinha. Então, assim, tem torradores que vai ter moega mais baixa. Tem torradores que vão ter posições de componentes ali que podem incomodar. Então, tem uma tela, eu consigo movimentar essa tela? Ou ela sempre fica fixa? Então, assim, às vezes ela tem um lugar ali que não encaixa muito bem na minha loja. São pequenas coisas que eu falo, são secundárias, né? O principal seria essa relação com a marca, né? Durabilidade de componente, mas você vai ter coisas ali que no seu dia a dia
o somatório acaba gerando aquele desgosto pelo que está fazendo. E, cara, torra a gente tem que amar, né? É muito bom, a gente não pode ficar se preocupando com coisinha pequena enchendo o nosso saco. Então, analisem isso nos torradores, que cada marca vai ter prós e contras, né? Outro diferencial também, hoje a gente fala muito em automação. Então, os torradores, eles têm sistemas, vêm com tablet, e eles fazem diferentes tipos de automações de processo, não necessariamente é a automação da torra. Então pode ser um pré-aquecimento automático, pode ser repetir os eventos que você fez. Isso não garante que a torra vai seguir perfeitamente o gráfico, né? E aí sim eu já falo, porque eu estava dentro da Attila na época que foi desenvolvida a automação. A gente está em agosto de 2024 e hoje a automação é um diferencial, né, da empresa, por exemplo, porque ela realmente faz uma torra do início ao fim seguindo a curva, seguindo o ROR e a curva tempo-temperatura. Aí, de novo, assistam as mentiras que o Thermopat conta, porque o final, mesmo com a automação, ele tem que ser ajustado pelo operador de acordo com o dia. Vocês vão aprender isso no vídeo lá. Mas, de qualquer forma, é uma automação que faz um diferencial absurdo na vida de quem torra. Então, é uma coisa a ser analisada. Então, isso vale o custo de você ter uma automação. Vale para você ter mais conforto no seu dia, mais liberdade. Coloca alguém que não tem experiência para ficar seguindo as torras. Tudo isso tem que ser pensado. Mas o mais importante, quando você está procurando depois de achar o seu torrador, né, procurando, é você entender o seu torrador de fato. Então, entender o sistema. Por que um chama de um jeito, ou em algum lugar, por que aumenta de 0 a 100, ou de 0 a 10, de 0 a 20. E ao invés de decorar. Você não tem que decorar valores de temperatura, você não tem que decorar formas de torrar do seu vizinho, do seu amigo, do cara que torrou, fez uma torra que não tem nada a ver com o seu equipamento, ou às vezes até o mesmo equipamento. O mesmo equipamento, trocou de lugar, ele vai funcionar diferente. Pensa, por exemplo, na exaustão. A forma que você pega a sua chaminé e posiciona ela vai mudar o fluxo de ar no seu torrador. Então, o valor do fluxo de ar que você está usando em um torrador é diferente desse mesmo torrador você pegar e trocar a chaminé dele. Vai dar um resultado diferente. Então, assim, você tem que entender a sua máquina. Você tem que entender até os defeitinhos que ela tem. Então, assim, você entender que a sua máquina sai café queimado no final, você sabe que você vai ter que catar. E você vai fazer com que a sua torra fique excelente depois de catar o cafezinho queimado. Então é bem importante entender o seu equipamento e o seu local também. É um local que você tem o controle no ambiente, a umidade varia muito, então você vai ter que ficar mais de olho ainda nessas mudanças do dia, no efeito que isso causa no termopar e na aceleração e desaceleração da torra, né? Entender bem o seu equipamento é importante, porque hoje a gente tem equipamentos que têm muitas possibilidades de ajustes. Então eu sempre falo isso, que eu acho muito inteligente que a Probat fez durante anos, que é, você só mexe na chama. Quando eles iam instalar essa máquina, eles viam essa questão da saída do ar, calculavam o ar que precisava ter o suficiente para você fazer suas torres. A rotação do tambor também, achava uma rotação de tambor que fosse legal para fazer torras gerais. E mantinha isso. Então a chance de você cometer um erro era baixa. Então, se você tem fluxo de ar, a maioria das pessoas não sabe, mas ele é superdimensionado. Você colocar no fluxo máximo, geralmente é um problema para você, ou colocar no fluxo mínimo também. Então você tem que ficar bem atento. Apesar de você ter um range de 0 a 10, talvez você use de 5 a 8, e é o suficiente. Então você tem que entender o que sua máquina proporciona. E da mesma forma que eu estou usando esse range de ar de uma forma, quando eu pego esse mesmo torrador e troco ele de ambiente, pela estrutura, pela questão do ambiente, eu vou usar um outro range. Então, os torradores que têm ajuste de motor, né, de tambor, de fluxo de ar, eles dão além do limite que você precisa. Então é mais fácil você errar fazendo isso sem saber o que está fazendo, do que você ter sucesso. Então, o que é, de novo, né, o que a Probat fez de limitar ajuste durante muito tempo foi muito importante. Hoje as pessoas estão mais conscientes, então elas estão podendo torrar, mudando mais variáveis na torra. Só que eu já acho isso muito arriscado, porque apesar delas poderem, a maioria não sabe a diferença que faz.
mudar o ar, mudar o tambor, e acaba criando teorias milagrosas de o tambor dar um resultado sensorial, o ar dar outro resultado sensorial. Fora que assim, essa é a parte boa, né? A parte fácil. A parte ruim é quando você realmente causa problemas na sua torre por estar usando valores muito extremos de ajustes de ar e tambor, principalmente. O importante é você respeitar essa máquina e entender os limites dela. Se ela é uma máquina de 5 quilos, que aguenta 5 quilos, tem um mito muito grande nisso aí também, né? Tem a galera que, acho que por tanto já passar por isso, e também por questão de escola de torra, que tem que fazer um desenho específico, começaram a espalhar que tem que torrar menos 20%, cada um tem uma teoria da capacidade máxima, menos, né? A menos na capacidade máxima do seu torrador, então nunca usa carga cheia, mas isso é porque alguns torradores realmente, eles tinham problemas, chamuscavam, não conseguiam girar muito bem. Tem torrador que aguenta, então usar a capacidade nominal. Tem torrador que usa até um pouquinho mais, porque eles botam de garantia. Mas é aquilo, gente. Entenda o seu torrador. Se por acaso você sentir que com a capacidade máxima dele, ele não torra bem por algum motivo, tá chamuscando, agarra grão, tem algum tipo de problema, suga grão, né, enquanto tá torrando, aí você coloca menos. Mas entenda, ao invés de simplesmente ouvir uma informação às cegas e começar a aplicar. Bom, gente, espero que tenha ajudado, né? De novo, não faz diferença para a qualidade da torra, o torrador que está usando, o sistema que está usando, só que para você manter consistência, para você ter prazer em torrar, para você ter facilidade no trabalho que você faz, né? Mais assertividade. E é claro, né? A gente fala em empresa, em negócio, então você tem que pensar em gastos de manutenção, de perda de café, e tudo isso você vai usar para quando você for decidir qual é o melhor torrador. Cada caso é um caso, por isso que quem veio achando que ia falar um nome, uma resposta, não encontrou, mas eu espero que possa ajudar a você ter senso crítico, que é super importante, né, no mundo do café, a achar o melhor equipamento, o mais adequado para você, porque cada caso é um caso. É isso, pessoal, valeu, até mais aí. Assistam os outros vídeos, porque mais do que sempre eu tive que citar outros vídeos aqui para fazer sentido esse material daqui. Valeu, pessoal, um abraço.